Olá, amigos do canal do Criador. Meu nome é Rafael Moreira, sou gerente de produtos da linha reprodutiva e estamos aqui para falar de produção, produtividade e, claro, reprodução em gado de leite. E para falar de gado de leite, eu estou com meu colega aqui, Chester Batista, gerente técnico de produtos da linha Leite. E aí, Chester? Nós estávamos numa cooperativa de Minas, você lembra disso? E agora está na época que está esfriando, né, as temperaturas diminuindo e muito favorável para a produção de leite, onde, teoricamente, se começa a produzir mais leite, os animais têm maior produção. E aí nós estamos falando de produtividade, ou seja, otimizar aquela situação, aquele rebanho, aquela área, aqueles animais que você tem, produzir mais leite, não só aumentar, mas também produzir mais na estrutura que tem. Mas daí o produtor perguntou assim, tudo bem, tem bastante coisa, é preço, é ração, mas o que a gente faz toda hora para aumentar a produtividade? E trazendo para o nosso tema reprodução, a produtividade ela está intrinsecamente ligada com a eficiência reprodutiva. Por quê? Quanto mais partos a vaca tiver no período produtivo dela, mais picos de lactação ela vai ter. E com isso, mais produção ela vai ter naquele período de tempo, né? E aí, Chester, como é que são esses intervalos? Quais são as observações e a atenção de reprodução que o produtor tem que ter? Então, Rafael, vamos falar um pouquinho sobre isso que tu falaste que é extremamente fundamental, que seria o momento produtivo da vaca. Quanto mais partes ela tem, mais produtiva ela se torna. Mas por que isso? A vaca foi programada na natureza, Rafael, para ter um período onde ela tem uma máxima produção de leite para o bezerro dela e depois, em seguida, ela começa a fazer uma redução gradual da produção de leite e preparando para a próxima lactação. O que acontece? Mais ou menos, o pico lactacional ele se dá entre 40 e 80 dias. Após isso, tu tens um momento de estabilidade na produção láctea. Até quando vai essa estabilidade? Até mais ou menos 150 dias. Até mais ou menos esse período, Rafael, tem a ótima produção de leite, então tem a melhor conversão alimentar sobre a produção. Tudo aquilo que o produtor fornece para a vaca em alimentos, ela converte em leite. A partir desse período, a conversão começa a baixar. Por isso da importância ser tão grande de eu ter minhas vacas prenhas e ter grande parte do meu rebanho no melhor momento produtivo. Enquanto toda vez que eu tenho as vacas com o del alongado, então com dias médios em lactação muito extenso, então passando dos 150, indo para 200, 250, 300, 350 dias, a gente tem uma eficiência menor. Então a vaca consome a mesma coisa que uma vaca que tinha 150 dias no leite, em lactação, uma vaca de 400 dias, só que elas produzem proporcionalmente, tem uma diferença muito grande na produção. Elas comem a mesma coisa e uma produz mais que a outra. Então a vaca dos 150 dias, ela produz com uma eficiência muito melhor, consumindo, otimizando o pós-DIP, o pré-DIP e a ordenha aquele espaço. Então, por isso que é fundamental o produtor conseguir emprenhar o seu animal o quanto antes. Para quê? Porque se ele emprenhar o animal o quanto antes, ele consegue fazer a secagem, o processo de secagem, num tempo adequado. Então, reduzindo o intervalo entre partos e mantendo as vacas durante a vida produtiva como um todo ao máximo da sua produção. Então, no melhor momento produtivo. Esse seria o fundamento básico, então, de se ter uma reprodução eficiente, para manter as vacas no seu melhor momento produtivo. Isso é fundamental, então, e é importante. Então é isso aí, Chester. Produtividade, ou seja, quanto mais picos de lactação ela tiver, né? Quanto mais partos ela tiver, mais picos de lactação tiver, mais ela produz na fazenda. Então tá aí a resposta, mais produtividade dentro do rebanho. É isso aí. Porém, além da IATF, que é uma tecnologia que aumenta o número de serviços, aumenta o trabalho na fazenda e pode encurtar o intervalo entre partos, nós temos alguns fatores que atrapalham muito, estão intrínsecos no rebanho e às vezes não são percebidos, que são as doenças reprodutivas. Essas doenças, elas de uma forma direta e indireta prejudicam desde o nascimento do animal quanto durante a reprodução, principalmente a IBR, BVD e leptospirose, né? E com isso, a influência dessas doenças pode atrasar a reprodução e gerar até mais custos dentro da fazenda. Como é que é isso, Chester? Rafael, as doenças reprodutivas elas impactam diretamente a fertilidade, bem como tu falou. Então, acho que pode ter problemas de fertilidade então, na fecundação, quando o produtor identifica o cio de uma vaca e insemina ela, então eu tenho problemas de fertilidade e posso ter perdas gestacionais depois que eu tenho o primeiro diagnóstico de confirmação de prenhez.
Para se ter uma ideia, Rafael, das perdas gestacionais totais que se vão desde o momento da fecundação, lá quando o produtor insemina a sua vaca, até o momento do parto, propriamente dita vaca, eu tenho um número de perdas. 50% dessas perdas respondem pelos problemas infecciosos. Então, olha quão impactantes são os problemas infecciosos. E dentro dos levantamentos que nós temos aqui no Brasil, cerca de 70%, 80% dos problemas infecciosos são de cunho de IBR, BVD e leptospirose. 3 das principais doenças reprodutivas que afetam diretamente a reprodução. Então, são doenças intrínsecas que estão nas propriedades e que estão afetando não só a perda gestacional, então, mas como a concepção. IBR e BVD são doenças extremamente demarcadas que afetam a concepção, então fazem retorno ao cio, infertilidade transitória dos animais. Por isso a importância de se combater esses agentes. É preciso estar atento para esses agentes, porque senão eu tenho ciclos de infertilidade, então eu tenho retorno ao cio, reinsemino aos animais, e eu tenho momentos, então, eu não consigo quebrar esse ciclo de uma forma adequada sem fazer o combate desses agentes. Então, ter uma atenção especial para isso é extremamente importante. E Chester, como é que a gente identifica, além de ter atenção nos índices reprodutivos, como é que a gente identifica a presença dessas doenças e até a gravidade delas numa propriedade? Rafael, a gente identifica em base em 2 coisas. A primeira é a sintomatologia clínica, os sinais clínicos que estão ocorrendo. A infertilidade transitória, então os animais retornando em cio frequentemente, retornando de uma forma irregular, eu tendo abortos, eu tendo malformações fetais, fetos alterados ao parto, natimortos, que seriam aquele feto onde o produtor percebe que a vaca está parindo, no outro dia o bezerro amanhece morto após o parto. Esses são indicativos de diagnóstico lá na propriedade. A fase da confirmação ela se dá através dos exames laboratoriais. Então, fazer a identificação desses agentes é extremamente importante. Mas vejam bem, sabemos que 80% das perdas gestacionais são decorrentes desses agentes. Então, a grande parte dessas perdas vão ser em função disso. Se tu tiver uma boa avaliação clínica na fazenda, então a gente já consegue ter um indicativo e fazendo uma leitura geral da fazenda e qual dessas doenças está se manifestando, sim. Mas a ajuda laboratorial é extremamente importante para fazer a confirmação desse diagnóstico, então, e a gente conseguir trabalhar de uma forma mais assertiva na condução da resolução do problema nosso. É muito importante. Novamente, né? Na produção de leite, são vários fatores e muito importante observar e mensurar todos os dados, sejam produtivos ou sejam na reprodução. Né? Mas como a Zoetis pode ajudar, né, diretamente nessas perdas reprodutivas e no controle dessas doenças reprodutivas? Nós temos a vacina Ketomaster Gold, completa, controle da IBR, BVD e das leptospiroses, que nós citamos, que são responsáveis por mais de 50% dessas perdas, e é a mais nova tecnologia para o controle dessas doenças, de prevenção e ajuda dos animais a melhorarem seus índices. Né? Ela é uma vacina completa, além de ter uma maior proteção pela sua tecnologia e, principalmente, ela protege o bezerro que ainda vai nascer. Ela é a única com indicação com proteção fetal, ou seja, protege o bezerro ainda dentro da vaca, ainda no útero da sua mãe. Né, Chester? E quais são esses benefícios de ser completa, ter uma maior proteção e principalmente a proteção fetal? Rafael, então quando tu introduz uma vacina de qualidade como é que é a Ketomaster Gold, tu tem a proteção do rebanho pela seguinte forma. Quando tu pega a composição dela, ela tem os vírus vivos com os fatores de doença, os fatores de virulência que a gente fala, então, deletados. Então, é uma vacina extremamente segura, esse acho que é o ponto inicial. É uma vacina que tem uma alta resposta imune. O que é? Ela confere proteção de fato, então, em todas as cadeias, em todos os elos onde a doença ataca numa fazenda. Como, por exemplo, o BVD. Vamos citar o BVD primeiro. O BVD, então, ele ataca, então, numa fase desde a infertilidade, como a gente está falando lá no início. Então, ele pode formar, então, o persistente infectado, que a gente fala, então, entre os 40 e os 120 dias de gestação, que ele é o quê? Onde a própria doença entrelaça, então, uma parte do código genético, então, dela dentro do DNA do bezerro. Então, ele nasce, então, como se as proteínas do vírus, então, fossem idênticas ao bezerro, então, persistente infectado. Então, a Ketomaster, ela protege no início, ela protege da formação desse persistente infectado. E o legal, então, disso tudo é que esse animal,
ele não vai nascer persistente infectado se ele for vacinado com Ketomaster Gold. Isso está comprovado literalmente. Então, a gente tem estudos comprovando isso e a gente tem isso em bula, a regulação em bula de que ela protege, então, ela é a única capaz de proteger contra a formação do persistente infectado. Então, de fazer a multiplicação do BVD nas linhagens dentro da fazenda. E ela também protege lá na frente, Rafael, do terço médio para frente, para o terço final, onde eu tenho teratogenia, eu tenho uma formação de fetais, eu tenho até mesmo, então, a dificuldade nos partos. Então, essas são as benécias, então, da nossa vacina da Ketomaster Gold para BVD. Ela monta uma ótima resposta imune também para IBR. IBR, além de causar doença reprodutiva, ela causa doença respiratória, e também, de forma indireta, pode afetar a perda gestacional. Então, toda vez que eu vacino com ela, eu tenho uma ótima resposta imune, porque ela é a única vacina do mercado capaz de, além de montar uma resposta imune com anticorpos, também monta uma resposta imune com células, capaz de reconhecer o vírus em outras células fagocitadas e destruir de uma forma muito mais eficiente. E ainda a gente tem leptospira. E a leptospira, então, ela faz a proteção do terço, mais ou menos o terço médio aí para frente, então, contra os principais problemas, então, as perdas gestacionais maiores, que é mais ou menos como meramente onde ela ataca, além daquela infertilidade transitória lá no início. Então, acho que tem uma vacina extremamente apta, segura, que isso é importante se dizer, então, para proteção, então, o produtor usar ela tanto quanto para melhorar os índices de fertilidade, quanto para proteger as gestações já estabelecidas. Um ponto importante é que em todos os rebanhos vacinados com Ketomaster e num trabalho específico científico, nós temos 5% de aumento de prenhez. Ou seja, além de prevenir a formação do PI e prevenir as doenças respiratórias citadas, nós temos também o incremento da prenhez. E é aí que, de fato, o produtor começa a observar essa evolução. Em dados estudados, são 5% a mais de prenhez ou 5% de ganho de um problema que o produtor estava tendo. Né? Então isso é muito importante porque é a hora que a gente mensura o real ou tem a melhor observação do real efeito e aí o rebanho começa a evoluir e começa a estar produtivo ou volta a ter realmente a sua produção adequada. Né, Chester? 5% realmente aumenta, faz diferença dentro da produtividade da propriedade. Né? Isso aí, Rafael, faz muita diferença, 5%. Quando tu pega esse 5% de aumento de produtividade, são prenhez médias, tá? Então, esse 5% pode ser convertido em leite. Isso é muito leite dentro do rebanho. É muito leite que o produtor, então, está ganhando quando tem uma proteção adequada. E quando tu fala, Rafael, da proteção comprovada e em vasta experimentação, isso é o legal. As OEDs têm experimentos aqui no Brasil, experimentos científicos, tanto quanto dados de campo. Então, os dados do Grupo Gerais são dados que compõem a nossa base e são dados que passam dos 100 mil números. 100 mil dados, então, de vacas, comprovando, então, a eficiência, a potência de Ketomaster Gold na proteção desse rebanho. E isso, por consequente, então, leva o incremento na produtividade pelo incremento da fertilidade de uma forma direta. Como a gente vem falando no todo, se os animais conseguem emprenhar de uma forma adequada, manter a sua gestação, eles conseguem estar no melhor momento produtivo, então, produzindo mais leite. Então, uma das premissas básicas é proteger de forma adequada as prenhezes. Então, proteger o rebanho de forma adequada com o Ketomaster Gold é a observação, é a escolha mais segura e acertada para o produtor não errar nesse momento. É isso aí. Então, quer aumentar a taxa de prenhez e ter bezerras mais saudáveis? Vacine com Ketomaster Gold. E esse é o período mais adequado. O clima está favorável, o aumento de produção, então deixar o rebanho apto para ter a sua melhor expressão e aumentar a produtividade da fazenda. Então, Chester, como é que o produtor tem que vacinar o seu rebanho? Qual o calendário que ele tem que utilizar? Rafael, essa é uma das partes mais sensitivas e mais importantes dentro de uma fazenda para quem quer, de fato, proteger o seu rebanho. Não só para as doenças reprodutivas, mas para as doenças respiratórias e para o conjunto de doenças como um todo. Lembrando bem que BVD não é só uma doença reprodutiva e respiratória, mas é uma doença que é de cunho imunossupressivo. Vamos lá, Rafa. Então, o ideal é que se comece a vacinar as bezerras o mais cedo possível. Para quê? Para construir uma resposta imune mínima desde o início. Então, a partir dos 4 meses, a recomendação das OEDs é que comece a manejar, então, os processos de vacinação do calendário, com dose de reforço de Ketomaster Gold. Isso é extremamente importante. E a partir dali, venha se mantendo, então, as doses, então, conforme então, a demanda e conforme a pressão do patógeno dos agentes dentro da propriedade, então, ou semestral ou de forma anual, até os animais entrarem em lactação. Uma vez os animais, então, essas vacas entrando em lactação, qual que é a nossa recomendação?
se faça a vacinação estratégica. Esse seria a forma mais conveniente e mais segura e mais adequada de se vacinar. Por quê? Porque eu tenho a melhor resposta imune no momento que o animal mais precisa. Então, pós-liberação do animal no período de transição, a nossa recomendação é a vacinação. Que vai estar repondo a resposta imune, então montando uma resposta imune e repondo ela, então que foi perdida essa resposta imune no período de transição para a reprodução. Então, porque ali na frente ela vai começar a ser inseminada. Então, quando tu vacina nessa fase, tu restabelece a proteção, então, que o animal vai ter, então, e consegue inseminar ele e diminuir os cios irregulares, a infertilidade transitória e fazer a proteção, então, da gestação no período inicial e médio. E após isso, então, fazer um reforço vacinal, conforme a demanda, então, e conforme a pressão do patógeno, entre 6 meses e 1 ano. Então, essa seria a nossa recomendação para os animais, e se isso não for possível, então, fazer então as vacinações do gado massal nos momentos mais adequados. Qual que são esses momentos? As OETs têm visto que quando nós optamos por fazer a vacinação massal, o ideal seria fazer essa vacinação ao redor de abril, maio ali, e se necessário fazer uma revacinação lá em setembro, outubro, então fazer uma revacinação. Ou se não, só uma dose vacinal, então ao redor desse período de abril, maio, então fazer uma dose vacinal. Obrigado, Chester. Beleza, Rafael, eu que agradeço pelo convite, por ter estado aí falado um pouquinho mais para o nosso produtor rural, que está aí do outro lado e que está ansiando por informações fidedignas, que é o Compromisso Zoetis. O Compromisso Zoetis pela produtividade e pela eficiência reprodutiva, com as melhores informações, com as informações mais verdadeiras e fidedignas. Obrigado pelo convite e até a próxima. E é isso aí, amigos do canal do Criador. Esse é o movimento pela produtividade Zoetis. Informação para produzir mais e melhor. Eu fico por aqui, mas temos os nossos próximos programas. Obrigado, até a próxima.